hora de simplificar a sustentabilidade. Olá, eu sou a professora Flávia Mendes, especialista em comunicar a sustentabilidade de uma forma prática, clara e sem blá blá blá. Aqui é o espaço onde a sustentabilidade deixa de ser algo muito difícil para se tornar algo que faz sentido para você e para as empresas também. Bem-vindo, bem-vinda à Hora de Simplificar a Sustentabilidade. O tema de hoje é o famoso ESG. O que são essas três letrinhas? Ou ASG, muita gente tirou o E para colocar a letra A. É uma sigla em inglês, né, que significa Environment, Social e Governance, que é meio ambiente, social e governança. Por isso que algumas pessoas colocaram a letra A de ambiente, meio ambiente. Gente, essa sigla que se tornou bem conhecida a partir de 2020, então nos últimos 5 anos a gente começou a falar muito mais sobre o ESG. Antigamente a gente até falava o termo em inglês ESG, mas hoje em dia a gente fala o termo em português, a gente já conseguiu aportuguesar de tanto que a gente incorporou esse tema e virou um sinônimo de sustentabilidade. Mas deixa eu te explicar que o ESG, na sua essência, ele tem um outro significado, mas é uma sigla muito importante que a gente está utilizando, é uma sigla da moda, que a gente está utilizando bastante, que a gente pode aplicar nas empresas e de qual forma a gente pode aplicar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, além de ser uma sigla, ela é uma forma, o ESG é uma forma de avaliação das empresas. Surgiu na área financeira, e quando surge na área financeira, as empresas começam a se movimentar, todo mundo começa a falar, epa, vai mexer no meu bolso, então eu preciso começar a pensar nesse tal de ESG. Então, é uma metodologia de avaliação de risco das empresas. Por exemplo, uma empresa que é muito poluente, ela com certeza, né, que a essência de negócio dela é muito poluente, ou ela acaba prejudicando muitas questões climáticas, então é uma empresa que vai gerar muitos riscos. Se ela vai gerar muitos riscos, o que acontece? O seguro dela é mais caro, ela vai ter menos investimentos. Então, essa sigla é uma sigla da área financeira, do pessoal da área de investimentos, do pessoal da área do dinheiro, que popularizou para o ESG, que hoje em dia acabou até virando sinônimo de sustentabilidade. Mas é uma metodologia muito específica para a área financeira, para a área de investimentos. O ESG, né, investimentos, né, de meio ambiente, social e governança, atraíram investidores de verdade. Esse número em 2020 foi aí que começou a popularizar, cresceu 40% globalmente. Olha que interessante. Então, a partir de 2020, ali no meio da pandemia, que muitas empresas começaram a pensar nessa questão de investimento financeiro sobre sustentabilidade. Então, quanto mais uma empresa é sustentável, mais investimentos financeiros ela vai ter para fazer os seus processos internos. Então, é interessante esse processo do ESG porque mexeu no bolso das empresas. Então, as empresas começaram a ficar atentas e começaram a colocar mais em prática. E a gente vai ver que a partir do ano de 2027 vai ser obrigatório as empresas colocarem informações, empresas de capital aberto, empresas que têm investidores, por exemplo, nas bolsas de valores, vai ser obrigatório elas colocarem informações de sustentabilidade. Até então, isso era uma coisa opcional das empresas. Muitas empresas faziam isso, mas de forma opcional. Agora, empresas de capital aberto vão ser obrigadas a colocar essas informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Quero ver como isso vai ficar. É uma performance que convence o bolso. Fundos ESG superaram em 3,9% pontos percentuais relacionados aos outros fundos de investimentos no primeiro semestre de 2020, ali no começo da pandemia, naquele momento bem tenso que a gente passou, eles apresentaram um percentual muito maior de investimento na área ambiental, social e de governança. Interessante. As pessoas começaram a pensar que talvez isso possa trazer lucro para as empresas. Essa mudança de pensamento ajuda a disseminar a sustentabilidade. Bem interessante, né? E para virar o ESG na prática,
é importante que as empresas comecem a um diagnóstico interno. E aqui a gente usa um termo bem da área de sustentabilidade chamado temas materiais. O que são esses temas materiais? Na verdade, é a empresa que consegue alinhar as práticas sustentáveis com a sua essência de negócio, ou seja, ela vai mais além do que é a filantropia, do que é uma ação social ou ambiental totalmente desconectada da sua área de atuação. Os temas materiais são temas que realmente importam para aquela empresa. E muitas vezes um tema material que importa para uma empresa não importa para outra empresa. E isso é muito interessante, porque quanto mais esses temas estão alinhados às práticas sustentáveis, mais as empresas vão fazer essas práticas. Porque se isso está desalinhado com a essência de negócio, as empresas vão fazer filantropia, que é muito importante fazer filantropia, fazer doações, mas acaba desassociando do negócio. E quanto mais a sustentabilidade está integrada ao negócio, mais a gente consegue ver isso na prática. E aí, por último, integre o ESG, né? As empresas precisam integrar o ESG aos seus relatórios de sustentabilidade. Hoje vai ser, a partir de 2027, na verdade, vai ser obrigatório. Já tem empresa fazendo isso. Aliás, é uma grande empresa e eu posso trazer aqui no canal. Comenta se você quer que eu traga a análise da primeira empresa que já fez esse relatório, integrando as informações de sustentabilidade com a parte financeira. Vamos ver, pode ser bem interessante. E integrar também o ESG com as formas de avaliação de sustentabilidade, né? Com as métricas que a gente chama. Como que está sendo avaliado as práticas sustentáveis na sua empresa? Isso é muito importante. É aí que o ESG se torna algo mais prático, algo mais resolução, que a gente pode dizer, né? Então a gente vê a forma sendo construída do ESG. Não fica só nessa parte de diálogo, de discurso, de eu vou fazer, eu estou fazendo. E sim na parte, eu já fiz, é isso, essas são as métricas, esse é o resultado. Se você gostou deste episódio, curta, compartilhe, que eu sempre vou trazer mais informações para descomplicar a sustentabilidade. Até o próximo!